Bem-vindos ao canal Guvet Hero. E hoje estou com a anestesista Thalita, que tem formação pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduação em anestesiologia pela Clivepa e pós-graduação em bloqueio regional pelo IP Ranvier. Bom dia, tudo bem, Gustavo? Tudo, bom dia. E como você está? Tudo certo. E você falou que se formou na Clivepa. Eu sempre escutei muito bem dessa faculdade, assim, tem até hospital público só para cães e gatos. E Uhum. como que foi a sua formação na Metodista e nas Uhum. outras graduações? Uhum. A minha graduação foi pela Faculdade Metodista. Eu, antes disso, já era formada em Publicidade e Propaganda, mas não estava satisfeita, não estava feliz na minha formação e ingressei em uma nova faculdade de Medicina Veterinária. Foi na Medicina Veterinária que eu me encontrei, né? Então, a partir daí eu já fui entrando em grupos, fazendo estágio, e foi onde eu consegui me encontrar no setor de anestesia. Logo no meu primeiro ano, já comecei a fazer um estágio em que, ocasionalmente, eu ficava dentro do centro cirúrgico, e foi nesse momento em que eu me encantei pelo centro cirúrgico. A gente ficava na anestesia, há, sei lá, 15 anos atrás, a anestesia não era tão evoluída quanto é hoje, então a gente tinha a ajuda do cirurgião. Normalmente o cirurgião também dava uma ajudada na parte da sedação, da anestesia do nosso paciente, e a gente ficava ali ajudando, né? Então, nesse momento foi quando eu me apaixonei pela anestesia, comecei a me aprofundar desde o meu primeiro ano de anestesia de faculdade. E aí, depois que eu me formei, né? Logo que me formei, na própria graduação já fazia aprimoramento, serviço de estágio, participava de campanhas de castração, onde eu fui pegando bastante experiência, né? Quando me formei, ainda dei alguns plantões como plantonista em clínicas de intensivismo, lugares em que contribuiu bastante para a minha formação, e iniciei primeira pós-graduação na Anclivepa. Na época, a Anclivepa e a associação e a faculdade eram a mesma instituição. Então, tinha só a pós-graduação da Anclivepa mesmo. Atualmente, são instituições distintas. Então, tem a associação da Anclivepa, Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, e tem a faculdade Anclivepa. Então, atualmente são instituições diferentes e tem pós-graduações diferentes também, com coordenações e grades diferentes. Então, na época eu fiz, era uma só, né? Com 2 anos de especialização, professores maravilhosos, aulas muito enriquecedoras. E aí foi quando eu já comecei tinha meu equipamento, comecei a atender algumas clínicas, também trabalhava em alguns hospitais, e eu nunca parei, assim, sempre fui buscando, fazendo bastante curso. Depois da primeira pós-graduação, né, aí eu quis me aprofundar na questão do bloqueio regional, né, que é uma evolução aí da anestesia, né. Sempre gostei bastante de bloqueio, então entrei no Instituto de Ensino e Pesquisa Ranvier, que é do professor Fupema, que é referência em bloqueio regional, e fiz a pós-graduação dele. Atualmente lá no IEP tem outros cursos, não só de bloqueio, né, tem diversas especializações, mas foi também bastante enriquecedora essa questão da formação em bloqueio regional. Junto a isso, fui convidada a dar algumas palestras, dei alguns cursos, ministrei um curso de introdução à anestesiologia veterinária, que foi bem legal,
Foram 4 meses de aulas semanais para mais de 100 alunos do Brasil inteiro. E aí a gente vai fazendo os projetos paralelos, né? Então, enquanto a gente faz umas anestesias, a gente dá uns cursos, faz umas palestras, e é assim que eu levo a minha profissão. E o que seria esse bloqueio regional? Eu não cheguei ainda a ter essa parte de anestesia na faculdade. Os bloqueios regionais, eles são, por exemplo, a anestesia, que a gente fala da anestesia da grávida, né, que é aquela anestesia da coluna, é um tipo de bloqueio regional. Aquele botão anestésico que para tirar uma pintinha, para tirar uma verruguinha, também é um bloqueio regional. Esses são os mais simples, né? Mas tem bloqueios que você pode utilizar em internação para analgesia ou até para contribuir na analgesia do procedimento cirúrgico, né? Então, são bloqueios locais, tipo anestesia local. Então basicamente serve mais para procedimentos de curto espaço, sem precisar Não, da anestesia geral. não, normalmente a gente faz a anestesia geral e o bloqueio regional para complementar a analgesia da anestesia, tanto no transcirúrgico quanto no pós-cirúrgico. Tem algumas situações em que a gente pode colocar um catéter que estila o anestésico a longo prazo para contribuir na analgesia do paciente do pós-operatório. Então, assim, é um mundo à parte. Muita coisa que a gente consegue fazer com os bloqueios regionais. É, deve ser bem interessante, assim, como funciona por dentro. Uhum, tem toda a farmacologia dos anestésicos locais, os mecanismos de ação, enfim. Aí são outras conversas que a gente conseguiria ter aí de mais algumas horas. Se quiser, a gente pode falar um pouco disso. Vamos seguindo aqui o nosso cronograma, né? Depois a gente combina de falar só sobre bloqueio, que é muita coisa. Ok. E desafios a gente sempre tem na vida. E quais você teve durante a formação? Olha, eu acredito que o principal desafio que eu encontrei quando eu era acadêmica, né? Era com relação aos estágios não remunerados, né? Eu sei que isso é uma prática na medicina veterinária, porém, em qualquer outra profissão isso não se aplica, né? Então, eu fiz muito estágio não remunerado, agradeço muito grata a todas as pessoas que me ofereceram espaço, até porque eu não seria quem sou hoje sem os estágios não remunerados. Porém, eu acabo ficando um pouco contrariada com essa situação, né? Eu acho que tem muita gente aí que acaba desvirtuando um pouco a questão do estagiário, né? Quando fui estagiária, sempre foi no sentido de adquirir conhecimento e sempre me ensinaram muito, né? Mas tem muita gente que pega um estagiário para limpar baia ou para só segurar o animal, e eu não acho justo isso. Então, eu acho que isso é um grande desafio ainda para a medicina veterinária. Eu acho que a gente tem que tentar valorizar os nossos estagiários, porque eles estudam, eles ajudam a gente. Então, eu acho que, se não com remuneração, com reconhecimento, com atenção, com conhecimento, porque eles estão lá justamente para isso, não só para segurar cachorro e limpar baia. Eu já fiz muito estágio em que eu senti que a pessoa nem queria me ensinar mesmo. Exatamente. Às vezes ela só quer uma mão de obra. Exato, mão de obra barata. Tem muito É, disso, e isso sempre foi isso sempre ficou dentro de mim, assim, como uma situação um pouco desagradável, né? Sempre fiz, sou grata, mas acho que tem algumas situações que não são legais, então você tem que escolher um estágio num lugar legal, se é para você
fazer um serviço voluntário, que seja num lugar que vai te dar o valor para crescimento, né? Não só para ficar lá para mão de obra barata. Sim. Hoje em dia, mesmo com a lei de estágio, falando para pagar, ainda tem muita resistência, assim, das pessoas querendo. Até para pagar um profissional de veterinária não querem direito. Exatamente. E você falou que você, por ter feito estágio em cirurgia, você gostou da anestesia, né? Uhum. Foi meu primeiro estágio. Estava com 2 meses de faculdade, já entrei para fazer o meu primeiro estágio e foi dentro do centro cirúrgico. Eu auxiliava cirurgias, ajudava também nas anestesias, e aí foi quando eu me encantei. E aí, daí então eu já fui focando nessa parte da anestesia, e foi meio que por acaso, assim, mas acabou que. E também era um estágio não remunerado, que sou extremamente grata a eles, porque me apresentou a parte de anestesia, fazia muita coisa, colocava a mão na massa mesmo, peguei muita mão nesse estágio e descobri o que eu queria fazer para a profissão, né? Então foi muito enriquecedor. Você teve apoio, assim, para estar fazendo? Para conseguir se formar na anestesia da sua família, tudo? Sim, eu sempre tive muito apoio da minha família, inclusive quando eu terminei a minha primeira faculdade e tentei, quis fazer uma nova faculdade, eles super me apoiaram, até porque era muito engraçado. Eu falava, eu acho que eu vou fazer veterinária. Não sei o que você estava esperando para fazer. Então, sempre todo mundo achando que era bem minha cara e eu que não estava enxergando. É, e é muito bom ter apoio, tudo, porque às vezes quando a gente está para baixo, nos ajuda a seguir em frente. Com certeza. A família é essencial, assim, ainda mais na parte financeira, porque você acaba fazendo esses estágios não remunerados, acaba que não tem tempo para trabalhar, para receber mesmo, então o apoio financeiro também é bem importante. Sim. E que problemas você enfrentou no mercado de trabalho e ainda enfrenta hoje? Olha, do mercado de trabalho, eu acho que a minha maior dificuldade era fazer os plantões noturnos. Eu tinha muita dificuldade de regular meu sono para os plantões noturnos, era um desafio que eu tinha. Mas era o que foi também muito enriquecedor, né? No sentido de aprender muita coisa. Eu tinha a noite inteira, ficava estudando os casos dos meus pacientes. E isso também, já emendando no próximo assunto, isso me tirou de lição muito conhecimento. Né? Eu estava lá à noite, aquela coisa, não pode dormir, não pode descansar. E aí eu acabava que ficava estudando o caso dos pacientes que estavam na internação comigo, e isso também foi de grande valia. Acho que é bem importante a gente sempre tentar tirar algo de bom daquilo que você está passando, e nesse caso foi isso que eu tirei. Ah, bom. E, e você enfrenta algum desafio hoje no trabalho? Olha, atualmente meu maior desafio é conciliar a vida pessoal com a profissional, principalmente porque eu tô com um bebezinho pequeno, Então eu tô aqui nesse jogo de cintura, até cada situação, cada coisa que eu tenho que eu vou agendar, eu tenho que ver aí com a rede de apoio, o pai, todo mundo, para ver se a gente consegue organizar a rotina do neném, mas por enquanto, atualmente é mais essa dificuldade, né? Essa situação que eu encontro nesse momento. Não é uma dificuldade, porque foi uma opção e somos muito felizes com isso e a gente vai dando conta. Seria legal se para as mães tivesse um auxílio maior, assim,
Tipo, mesmo questão não só licença de maternidade maior, mas várias É, coisas. a maioria dos veterinários, eles são PJ, né? Então, eles trabalham por conta. Então, assim, não trabalhou, não recebeu. Então, acaba que as veterinárias, né, acabam voltando um pouco mais cedo para o mercado de trabalho, assim, que tem um filho. Mas eu vejo assim, a minha visão, né? Quando a gente se torna mãe, são opções, né? Então, eu acredito que a criança precisa daquele momento, você precisa oferecer para ela aquele momento também. Então, nada impede de você dar um tempo na sua carreira e ficar um pouco focada nisso. E mais para frente você retoma e tá tudo bem. É a minha opinião, né? Tem gente que acaba fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu prefiro, atualmente, estou preferindo focar no meu filho. Eu faço anestesias, faço ainda palestras, dou algumas aulas, mas assim, tudo bem mais moderado, porque o foco é ele. Depois, mais para frente, daqui a alguns meses, eu consigo voltar à rotina como antes. Então, o meu pensamento é esse, né? É lógico que tem cada mãe é uma, né? Então, E eu te apoio nesse pensamento porque vai ser uma experiência que não vai dar para voltar atrás e tentar. Vai ser algo que vai passar rápido, né? exatamente. É isso aí. E os animais idosos, assim, eles podem tá fazendo anestesia? Olha, a gente sempre. Eu costumo falar que a gente tem um mantra, né? Idade não é determinante se vai ou não ser anestesiado. Antigamente, muitas pessoas falavam assim: ah, nossa, meu animal já é velhinho, não pode fazer a cirurgia. Não, a idade não é determinante. O que é determinante se vai ou não entrar em cirurgia são os exames laboratoriais, os exames complementares, tipo exame de sangue, avaliação cardiológica, e a clínica do seu paciente, né? E o tipo de procedimento que ele precisa fazer. Então, assim, se é um procedimento que coloca que a situação dele atual coloca em risco a vida dele, tem que tentar fazer alguma coisa, independente da condição clínica dele, tem que entrar. Se é um procedimento eletivo, dá para a gente fazer os exames, se tiver alguma coisa alterada, dá para tratar antes de entrar, mas assim, a idade a gente nem, assim, a gente sabe a idade do nosso paciente, mas não é fator determinante. Assim, lógico que é uma observação, né, uma característica do seu paciente, mas não é fator determinante. Então, animais idosos podem sim ser anestesiados e devem ser tratados, né? Assim como os animais jovens, devem ser realizados exames pré-operatórios, uma avaliação com o cardiologista, uma avaliação prévia com o anestesista, e não há nenhum tipo de bloqueio pela idade. Eu já anestesiei um gato de 24 anos. Semana passada, anestesiei um gato também, tinha 15 anos, né? Que o de 24 já supera todas as expectativas, né? Mas o de 15 anos também já é um gato idoso. Ontem, esses dias, essa semana, fiz um paciente, era um cachorro de 11 anos, também é um cachorro idoso. Então, assim, não é a idade que determina. Os nossos animais, eles estão tendo uma expectativa de vida mais prolongada, assim como nós, a gente está vivendo mais, os nossos animais estão vivendo mais. Então, eles têm sim ser tratados e não há nenhum impedimento com relação à idade. Eles hoje, com a medicina avançando, vai estar ajudando bastante. Eles viverem muito Exatamente. mais. Exatamente. Isso aí. E quais medicamentos você mais usa? Olha, Propofol. O Propofol é um coringa ali para anestesia, né? Não, assim, é difícil a gente falar de algumas medicações, porque elas não são utilizadas em todos os pacientes, né? Mas na maioria deles a gente usa sempre um opioide, um analgésico, né? É, e aí a gente vai encaixando de acordo com o tipo de cirurgia, com o estado clínico do paciente, a idade, o temperamento.
Então, assim, duas medicações que eu colocaria aqui, que 99% dos casos eu utilizo, é o Propofol, o isoflurano também, que é o anestésico inalatório, ou o sevoflurano, né? E um opioide, um tramal, uma metadona, uma petidina, meperidina, enfim. São, são os fármacos mais utilizados aqui. O caso é que aparecer também. É um Spitz, né? É o Sphinx. Esse gato aqui a gente ganhou ele. Todos os nossos animais são adotados, né? Esse aqui a gente ganhou de um criador que tinha. Um criador super sério, né? E aí ele tem um problema respiratório, então eu não ia conseguir vender. Então sempre quis ter um Sphinx, acabei pegando ele. Ele tem uma rinite crônica aí. E o Propofol, ele... Como que ele funciona dentro do organismo, assim, para ele ter tanta eficácia? O Propofol a gente costuma falar que é a medicação do Michael Jackson, né? Que foi aquela que o Michael Jackson se utilizou e acabou vindo a óbito porque fez uma dose muito maior do que o necessário, né? Ele promove uma depressão respiratória importante, pode chegar até em alguns pacientes, pode promover a apneia se feito de forma muito rápida. É um anestésico injetável, né? Ele pode ser utilizado em infusão contínua para pacientes que precisam ficar em coma. Foi um fármaco que foi muito utilizado na época do Covid, então, assim, um frasquinho de Propofol custava 80, 100 reais, chegou a custar R$ 1.000. Então foi algo muito difícil de conseguir. Quem tinha Propofol tinha tipo ouro na mão, né? Até porque é um fármaco que a gente utiliza muito na indução dos nossos pacientes, né? Então, na indução da anestesia, antes da intubação, a gente faz o Propofol. Ele não promove, não tem característica de promover a analgesia, então se você faz a infusão contínua com Propofol na sua anestesia, ela deve ser complementada com algum opioide de ação potente, né? Depende do procedimento que você vai fazer, mas é indicado, sei lá, um fentanil, um opioide mais forte. E a gente acaba, e assim, ele diminui um pouco da taquicardia, tem algumas características aí, mas acaba sendo o fármaco de escolha aí para a indução dos nossos pacientes. Só em alguns pacientes um pouco mais graves, né, os pacientes bem desestabilizados, os cardiopatas master, assim, a gente acaba tentando optar pelo etomidate, que é um outro injetável, que também promove a diminuição do reflexo laringotraqueal, tem mais ou menos as mesmas características e que dá para ser utilizado sem tanta repercussão hemodinâmica. Eu achei assim, interessante que eu não sabia que ele foi usado pelo Michael Jackson. Ele é a medicação que o Michael Jackson utilizou e que acabou vindo a óbito. Tem muita gente que tem adicção, né, vício por alguns anestésicos, né? Então, o Propofol é um deles e o fentanil também é outro. O fentanil e a meperidina, que é a petidina, são fármacos assim, muito difíceis, porque as pessoas elas são sempre que tem algum problema assim de algum óbito, né, de colegas, sempre está envolvido propofol, fentanil ou o uso abusado da petidina, porque são fármacos que viciam, que trazem uma sensação de bem-estar muito importante. E como a gente, como veterinário, tem bastante acesso a essas medicações, então acaba que, e assim, a nossa profissão com relação à saúde mental, né, tem toda aquela desvalorização, o trabalho em excesso, os tutores que acabam nos exigindo muito. Então a gente, infelizmente, tem tem muitos casos aí de situações desagradáveis, principalmente com alguns fármacos, e um deles é o Propofol. Eu cheguei a fazer uma live com uma pessoa falando sobre a saúde mental dos médicos veterinários, mas
hoje em dia, mesmo com as leis, tudo, não tem muita assim por parte visibilidade assim da parte política, assim, querendo ver a importância do veterinário. Ainda está um pouco desvalorizado, a gente tem que trabalhar um pouco para isso, para a valorização da nossa profissão a cada dia, né? Sim. E que relato de que caso assim que você já acompanhou que te chamou mais atenção? Olha, eu costumo dizer que eu já anestesiei muita coisa, né? Desde os pacientes mais desafiadores, situações em que a gente assim, não imagina que vai melhorar, enquanto que tem algumas situações que também nem são tão desafiadoras assim, mas nos tocam de alguma forma. Mas eu vou relatar um, que era um paciente com amputação de membro torácico. Eu tinha um trauma de amputação de membro torácico, porque todos os pacientes que eu tinha anestesiado, eles tinham, assim, evoluído para... Todos, assim, eu digo, eu tinha anestesiado uns dois antes daquele, né? E todos tinham evoluído para uma parada súbita, zero, assim, sem resposta às manobras de ressuscitação. Então eu estava com muito medo desse paciente. Era um pitbull chamado Braddock. Ele estava super mal, transfusão, um tumor assim horroroso na pata, era um pitbull branco, né? Então assim, eles têm um pouco mais de predisposição. E aí nossa, eu tava morrendo de medo. E o tutor dele era muito querido, ele era querido por todos o hospital, ele fazia tudo pelo cachorro dele. E eu tava assim, desesperada, nossa, não dormia à noite. E fizemos a cirurgia dele, eu tava realmente com muito medo. Era uma cirurgia muito grande, porque era a ocupação total da pata, né? Fizemos a cirurgia, deu tudo certo. O paciente precisou de transfusão no transcirúrgico, né? Ficou internado uns 3, 4 dias no pós-cirúrgico, mas ficou super bem. E assim, foi uma realização pessoal. Eu tinha um trauma dessa cirurgia e depois desse dia, acho que passou. É, acho que os pitbulls brancos têm mais a tendência ao câncer de pele, né? Uhum, E a parte, você for cirurgia torácica, né? uhum. É, você tem mais detalhes de como que foi? Faz alguns anos, eu não lembro assim que medicação que eu utilizei, eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu fiz um bloqueio de plexo, que é um bloqueio regional para pata, né? Um bloqueio de plexo aqui. Eu lembro que a gente pegou um catéter central, pegamos a artéria, tudo. Foi um, uma junta médica, assim, né? Mas agora de fármaco, de detalhes, assim, eu não vou lembrar. Não, legal. Essa parte torácica, a cirurgia está avançando bastante. Acho que em São Paulo, cardíaca tem bem pouco ainda, né? Tem bem pouco, mas são cirurgias que estão evoluindo bem. Nesse caso da amputação, a gente tinha o risco de entrar em caixa torácica, mas a gente não entrou. Então, tínhamos que estar preparados para ventilar esse paciente, né? Porque cirurgia, quando a gente entra em tórax, né? Cirurgia também de coluna, lombar não, cervical, torácica, que tem qualquer tipo de risco, a gente tem que estar preparado para isso. Então, essa também era uma das preocupações da nossa cirurgia, da cirurgia desse paciente. E pelo vimos, já percebemos a importância da anestesia, mas para quem é novo e ainda está conhecendo a veterinária,
como que ela pode entender a importância? É simples. Sem anestesia não rola cirurgia. Sem o paciente anestesiado não é possível realizar a cirurgia. Então, assim, é só essa a importância. É, Bem simples. eu quero fazer pós em cirurgia, Uhum. mas então tô vendo que eu vou trabalhar muito com anestesista. Com certeza. Você vai ter sempre você vai ter seu anestesista preferido, você vai confiar mais. Você vai ter aquele anestesista que você vai saber quando está acontecendo alguma coisa, porque o anestesista, às vezes, ele começa a se movimentar muito, fazer alguma coisa, você fala, meu Deus, tá tudo bem? Enfim, você vai ver. E, e como que começou a história da anestesia na veterinária? Olha, a gente sempre meio que foi indo na onda da medicina humana, né? Então, muito da medicina veterinária vem através da medicina humana, né? Os fármacos, muitos fármacos até hoje que a gente usa são da medicina humana, até o Propofol que eu comentei na época do Covid, né? Mas lá atrás aí começou com o éter, depois o alotano, né, que também era utilizado na medicina humana, a gente transferiu para a medicina veterinária. Aí, por exemplo, no caso da medicina humana, eles não usam mais o isoflurano, que são os anestésicos inalatórios, mas eles já usam só o sevo. E a gente ainda usa o ISO, né, em algumas situações mais, lugares mais tops aí que a gente tem o sevo. Então, assim, a história da anestesia veterinária, ela está muito relacionada com a medicina humana. Eu vou até pegar aqui um livro, acho bem interessante. Esse livro aqui é bem legal, No Século dos Cirurgiões. É um livro de história da cirurgia e fala bastante do início da cirurgia humana, né, de como começou, de como tem relatos de anestesia. Então é bem legal esse livro, fica a dica aí. Ah, então é um dos que eu vou entrar na minha lista para me comprar. Uhum, pode comprar, você vai gostar. É, antigamente usavam muito era bebida alcoólica, assim, ou jogava por cima. Uhum. Tanto é que, assim, nesse livro, acho que ele comenta disso, que ele fala que, assim, quando a gente fala assim, isso aqui é um barbeiro. Antigamente, os cirurgiões eram barbeiros. E os cirurgiões bons eram aqueles cirurgiões rápidos. Porque, assim, cortava de uma vez, tinha que ser de uma vez. Então, o cirurgião bom era o cirurgião rápido, porque gerava menos dor, né? Porque não existiam muitos analgésicos, enfim. Você vai gostar desse livro. Pode ler, que depois a gente conversa sobre ele. E hoje, o que faz alguém ser um cirurgião bom? Olha, tem muitos pontos que a gente pode listar aí, né? Mas que eu penso aí, né? É um cirurgião cuidadoso, é um cirurgião que manipula pouco, é um cirurgião preciso e é um cirurgião preocupado com o animal e com o tutor do animal. Para mim, eu acho que são essas as principais. A rapidez também é algo importante, né? Porque a diminuição do tempo cirúrgico também é importante, mas todos esses outros pontos também. Não adianta você fazer um negócio rápido e meia boca, né? Deixar lá uma artéria sem ligar, né? Mas é isso. Então vou anotar esses pontos para ver, para mim ficar entre os bons. Com certeza. Fica de olho aí. É, hoje toda profissão ela tem um ponto assim que precisa estar melhorando. Na anestesia, qual o ponto você acha que ela precisa melhorar hoje em dia? Eu acho bem importante a gente reconhecer as nossas falhas, porque isso promove a gente, faz com que a gente consiga evoluir, né?
Então, atualmente, a medicina veterinária, no caso da anestesiologia, tem alguns pontos que devem sim ser melhorados. É importante a gente falar sobre eles, por exemplo, os vaporizadores. A gente atualmente usa bastante o vaporizador universal. Funciona bem, a gente que já está habituado, mais bolinha, menos bolinha, funciona bem, mas nada como um vaporizador calibrado, que oferece a quantidade de anestésico ideal, indicada, que está prescrito em literatura. Então, esse é um ponto, por exemplo, os equipamentos, eu acho que são pontos a serem citados. Eu acho que, assim, outra coisa também que eu vejo são com relação aos ambientes, né? Eu vejo alguns centros cirúrgicos que não estão totalmente adequados, né, com relação à higiene, à localização das coisas. Tem alguns centros cirúrgicos que tem, às vezes, por exemplo, o cilindro de oxigênio dentro do centro, isso é um risco. Então, eu acho que são esses dois pontos que eu levantaria, em relação aos equipamentos e a organização, assim, do centro cirúrgico. Acho que é algo que a gente tem que evoluir ainda. Hoje em dia as coisas vai demorar ainda para estar melhorando. É. Quais os riscos de anestesia são mais comuns? Olha, a principal complicação na anestesia que eu vejo é a hipotensão. A pressão cai um pouquinho, sempre cai um pouquinho. A gente sempre trabalha com um limiar um pouco mais baixo do que o fisiológico do paciente acordado. Então, o mais comum é a hipotensão, mas o risco mais improvável, né, até porque o óbito de um paciente saudável em anestesia, ele gira em torno de menos de 1%, mas é o óbito, né? Assim, a anestesia, a cirurgia sempre está envolvida em um risco, e o risco pior deles é o óbito. Anestesista humano, ele pode estar auxiliando um veterinário? Ah, auxiliando, sim, eu converso bastante com anestesistas humanos, tenho alguns conhecidos que são, então a gente troca figurinha de fármaco, de como funciona uma coisa na veterinária, outra como funciona na medicina humana, mas eu não posso anestesiar uma pessoa e nem um anestesista humano pode anestesiar um animal. Existem particularidades de espécie, inclusive de cão para gato, existem alterações de resposta farmacológica, enquanto que isso também acontece em outras espécies, tipo humano e animal. Então, não pode. Mas é muito legal, assim, a gente trocar figurinha. Sempre que encontra um anestesista humano, é sempre legal falar sobre como age tal medicação na medicina, nos humanos. Eu gosto bastante, mas não pode. E qual é o protocolo assim de anestesia em casos de emergência? Então, é difícil a gente passar um protocolo definindo, assim, né, numa situação tão ampla, né? Emergência, o que pode ser emergência? Pode ser um atropelado, pode ser um edema pulmonar, pode ser uma, é, um sangramento ativo, uma hemorragia. É importante também a gente dividir, né, entre urgência e emergência. A emergência ela deve ser realizada naquele momento. A urgência ela tem que ser realizada o quanto antes, mas não precisa ser naquele momento. Por exemplo, uma fratura. Um paciente com fratura, ele tem que ser operado o quanto antes, mas não precisa ser naquela hora. Enquanto que uma hemorragia ativa é uma emergência, tem que ser operado, tem que ser corrigido naquele momento. O paciente com edema pulmonar. Então, assim, um protocolo, é meio difícil a gente falar aqui alguma coisa mais específica, porque depende muito do paciente. Por exemplo, um paciente com um edema pulmonar,
Ele precisa de tratamento imediato, mas é totalmente diferente do protocolo que eu vou usar num paciente atropelado. Porque o edema pulmonar, ele não dói, então, assim, eu não preciso de um opioide potente com relação à analgesia, enquanto que o atropelado eu já tenho que pensar nisso. O atropelado, ele pode ter um aumento da pressão intracraniana, então tem que pensar em fármacos que não contribuam com o aumento da pressão intracraniana, enquanto que o cardiopata, eu tenho que pensar mais em fármacos que promovem a estabilidade hemodinâmica dele. Então, quando a gente fala de protocolo, isso não existe. A gente não consegue falar em um protocolo para castração. Até tem mais ou menos alguma coisa que a gente mais ou menos use, mas nunca é um protocolo, é sempre algo por ali, por exemplo, uma castração. Você vai usar um opioide junto com um benzodiazepínico, às vezes um dissociativo lá, uma dosinha baixa para promover uma analgesia visceral, a indução, você faz uma propofol malido, mais ou menos, mas depende do paciente, depende do temperamento, depende da espécie, depende do que está acontecendo, dos exames, depende até do cirurgião, às vezes aquele cirurgião que demora um pouco mais na cirurgia, você usa fármacos que demorem mais para ser metabolizados, enquanto que aquele cirurgião que é mais rápido, você fala, tem que usar um fármaco que seja de ação rápida, senão o paciente não vai acordar. Então, basicamente, cada caso vai ser um, né? Não tem um padrão, assim. Exatamente. Você faz uma manhã de castrações. 5 pacientes você vai castrar. Você pode até utilizar mais ou menos a mesma medicação para cada um deles, mas com certeza vai ter uma dose diferente, ou às vezes você inclui uma, tira outra. Então, não é uma receita de bolo. Você está comentando da castração, qual o seu ponto de vista referente a esses mutirão de castração e tudo? Olha, Gustavo, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre tive muito preconceito, principalmente com relação ao Centro de Controle de Zoonose que realizava a castração, né? Eu te falo a respeito do Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, que é o lugar onde eu trabalho, onde eu trabalhei enquanto tinha centro cirúrgico, enquanto tinha castrações lá. Eu fazia as anestesias deles e eu montei um protocolo, lógico que depende de paciente para paciente, mas eu montei mais ou menos um guia. Então, assim, existem mutirões e mutirões. O do Centro de Controle de Zoonose de São Bernardo do Campo, até o final do ano passado, que foi quando eu trabalhei lá, que depois eu peguei licença, né? Era extremamente bom, protocolos bons, analgesia, anestesia inalatória, intubação, acesso, soro, tudo. Enquanto que, com relação a outros mutirões, eu não posso falar. Eu sei que tem muito mutirão aí que ainda faz anestesia dissociativa, que eu quero deixar aqui bem claro, a anestesia dissociativa, que é a anestesia injetável que as pessoas falam, não promove a analgesia cirúrgica. Então, assim, o paciente sente tudo o que você está fazendo na cirurgia. Ele só está imóvel, não consegue responder. Então, eu sou super a favor do controle populacional. Eu acho que, assim, a zoonose, as questões zoonóticas, tudo tem que ser controladas, mas elas têm que ser controladas com respeito e profissionalismo, né? Então, com relação aos que eu participei, eu posso responder. Aos outros, eu não consigo falar. Que bom que o de São Bernardo do Campo é excelente. Aqui em São Bernardo, assim, super de confiança, que o pessoal... É que agora abriu o Hospital Veterinário Público aqui, né? Então, o Hospital Veterinário Público, que inclusive é da Ancrivepa, assumiu essas castrações dos pacientes, dos animais de São Bernardo do Campo. Quando isso aconteceu, eu já estava de licença maternidade, então eu não acompanhei. Só que eu fiz a minha pós-graduação na Ancrivepa, tenho contato com o pessoal de lá, eu tenho informações de que tudo é feito também da maneira bem correta, até porque os hospitais da Ancrivepa sempre foram muito corretos. Mas eu não estou lá. Eu acredito que está tudo maravilhoso, porque é Ancrivepa e eu super confio neles.
Mas enquanto antes eu tinha preconceito do centro de controle de zoonose. Quando eu entrei, eu tava meio assim, vai ser uma anestesia meio louca e tal. Mas eu vi que era tudo bem direitinho, conseguia aprimorar algumas coisas e tem lugares que são sérios, né? Eu já vi umas mutirão de anestesia nesses programas de televisão, tipo Animal Planet e tudo. O médico que faz a cirurgia é o que anestesia e faz É tudo. Dr. Paul. Dr. É, Paul, né? Dr. Paul, ai meu Deus, é horrível aqui. Não devia nem passar na televisão porque é um desserviço, né? Mas, tudo bem. Eu acho assim, enquanto eu estou dentro do centro cirúrgico, eu faço o que eu posso, o que eu consigo, em respeito à minha especialização e ao animal. O que acontece daqui para lá, eu não consigo responder. Então, é isso. não estava querendo te colocar contra a parede, eu só estava Não tem comentando. problema nenhum quanto a isso. Ah, desculpa, assim. Tá tudo certo. É, e que descasos, assim, tem, assim, na profissão? Eu acho que o principal deles é com relação aos tutores, né? Às vezes eles exigem uma coisa da gente que às vezes fica meio fora do possível, né? Eles exigem que a gente esteja 24 horas disponíveis, eles exigem que a gente passe o WhatsApp, e às vezes não é isso que muda a trajetória do paciente, né? Então, eu vejo que a gente é muito cobrado e pouco remunerado. E, e como você acha que ela pode ser valorizada, tudo? Eu acho que esse é um trabalho de formiguinha, né? Cada um tem que ir se valorizando, encontrando seu espaço, colocando seus limites, e aí assim a gente consegue ir melhorando a cada dia. E está melhorando. Eu vejo que houve uma evolução, tá rolando uma ascensão, né? Mas ainda a gente ainda está num médio para baixo. Mas eu acho que isso vai melhorar com o tempo. E, e como é o mercado de trabalho? O que que a pessoa espera ao querer trabalhar com isso? Olha, tem bastante mercado de trabalho para anestesista. Não é uma. Em qualquer especialização, né? Tanto cirurgia, estomatologia, não é algo fácil, você tem que estudar muito, você tem que dar as caras, né? E em algum momento aí, você fazendo tudo direitinho, você vai começar a ser reconhecido e você vai começar a selecionar os lugares que for chamado. Então, é um degrau por degrau, né? Você se forma, você vai trabalhar num lugar que não é tão, assim, não é o seu sonho, mas... E aí você vai subindo degrau por degrau. Eu acho que vai de acordo com o que você se propõe, né? Então, eu quero chegar ali. O que eu vou fazer para chegar ali? Preciso disso, disso, disso. Se proponha e faça. Porque o mercado de trabalho tem plantonistas aí que recebem R$ 100 às 12 horas, tem plantonistas que recebem R$ 500 a hora, às 12 horas. Então, aí vai de cada um, vai do estudo, vai da, do engajamento de cada um. Então, você tem que ver onde você quer chegar. Se você quer continuar dando por R$ 100 ou se você quer melhorar a sua condição. Eu acho que você daria uma boa professora. Eu dou aula também. Ah, legal. Inclusive, semana que vem eu vou dar uma aula para a Anguera. Semana que vem eu vou dar 2 aulas para a Anguera. Quando começou a pandemia, eu dei bastante curso. Fiz um curso de anestesia. Enfim, eu dou umas aulas, sim. Eu invisto nisso. Eu era aluno da Anhanguera Aham. até o ano passado. Você foi Agora para onde agora? tô na São Judas. São Judas é a Jordana, né? Ela é minha professora. Ela é maravilhosa.
Sim, ela é demais. Ela é muito legal. Ela foi, enquanto eu era aprimoranda e estagiária no hospital da Metodista, ela era veterinária de lá, anestesista. E ela me ensinou muito, ela é muito querida, eu gosto muito dela. Eu tô tendo aula de análises clínicas com ela esse semestre. Ela é muito legal. Inclusive, ela vai ser uma das. Ela e o Rodrigo, que é o irmão dela, né? O Rodrigo Monteiro, conhece? Não. Eu acho que ele dá aula lá também na São Judas. Inclusive, ela e ele vão ser um dos professores da pós-graduação da Faculdade de Livepa, Unidade Santos, em que eu também sou uma das professoras. A gente está abrindo turma aí para começar, eu acredito que vai começar no ano que vem, começo do ano que vem, a gente está só ajustando alguns detalhes, então fica aí a dica, né? Pedir para vocês darem uma olhada no Instagram da Anclivepa de Santos, que é @anclivepasantos. Dá uma olhada na grade curricular ali do curso de anestesiologia veterinária. É um curso que tem tudo para dar certo. A faculdade de Anclivepa já está em todo o Brasil. Eles estão aí agora também abrindo uma unidade em Santos para os cursos de anestesia e tem alguns outros cursos também, acho que tem cirurgia, enfim, vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá, porque eu, Jordana, Laís, uma galera muito legal tá dando aula, vai dar aula para essa turma aí de pós-graduação, então fiquem de olho. Ah, que bom. Eu, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ter aula com vocês vai gostar bastante. Uhum. Inclusive, se você quiser deixar aqui o arroba, é Anclivepa Santos, tudo junto. Tá, eu vou colocar o depois o arroba. Beleza. E que mensagem assim de encorajamento você queria estar deixando para as pessoas, para os estudantes? Pessoal, eu acho que qualquer área que vocês queiram seguir tem que ter dedicação, tem que ter busca por conhecimento incessante, assim, não adianta vocês acharem que sabem tudo, pararem no tempo, os cursos eles têm que vir para atualizar, leitura de paper, leitura de guideline, interpretação de guideline, então, assim, sempre, nunca parar no tempo, sempre ir buscando, a medicina veterinária é uma área que está bem saturada, a gente tem bastante faculdade no Brasil, mas os profissionais diferenciados, eles se sobressaem, e seja um profissional diferenciado, busque conhecimento, que aí vocês com certeza vão estar ali no topo do pessoal da veterinária. Tá, obrigado. Você tem mais alguma coisa que você queria estar falando? Eu tenho só meu Instagram, que eu queria divulgar, que é @anestesistalita. Na verdade, eu tinha o meu Instagram pessoal, mas eu acabei abrindo esse como profissional. Estou divulgando bastante conteúdo lá, divulgando alguns papers, alguns trabalhos. Sempre tem algum tira dúvida lá. Então, se vocês quiserem seguir, interagir, pode seguir que vocês vão se arrepender. Legal. Eu vou colocar aqui o link depois, aqui embaixo, tá? Tá bom, tá bom. Obrigado por você ter participado. Tudo. Imagina. Quero te agradecer também, Gustavo, pela insistência, né? Às vezes eu acabei deixando passar alguma conversa aí, te peço desculpas por isso, mas agradeço pela insistência, agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco mais da minha trajetória e sempre que você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Eu não quis ser inoportuno ou chato, assim, com a insistência. De forma alguma, a gente que às vezes acaba deixando passar uma conversa ou outra e aí eventualmente acontece esse tipo de desencontro, mas está tudo certo. Eu agradeço pelo convite.